Vamos voltando para a gente dar sequência aí para o nosso evento. Posso chamar as sedes para ver se está todo mundo conectado já? Voltando todo mundo. Vou chamar aqui agora, para a gente dar sequência na nossa programação, o diretor científico da SBE, o professor Paulo Airosa, para coordenar esse segundo debate. Paulo, por favor. E aí você já compõe a mesa. Tá. Paulo, vou passar para você então a palavra. Muito obrigado por sua participação na SBE, todo o seu envolvimento. E já vou passar para você, tá? Obrigada. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Betinha. Me deixa a folhinha da cola aqui para eu poder saber o que eu tenho que fazer. Parabéns pelo evento, está maravilhoso. Uma alegria estar aqui, uma alegria estar participando desse evento. Na primeira sessão eu fiquei ali no chat, muita gente, tinha mais de 90 pessoas vendo online e muito interessados. Então, é uma alegria estar aqui participando desse evento e vendo o sucesso disso e como nós estamos levando esse conhecimento para o país inteiro. Obrigado. Um dos temas que foi mais perguntado no chat agora durante a manhã foi exatamente o diagnóstico. As perguntas do ultrassom, se o ultrassom transvaginal normal ou com preparo fazem diagnóstico de endometriose, por que tem que fazer ressonância? Várias pacientes colocaram, mas eu fiz 2 exames, nunca vi endometriose, depois fui descobrir que tinha. Então, para esta próxima sessão, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos responder essas perguntas de vocês, falando sobre os métodos de diagnóstico por imagem, né? É um prazer estar aqui com vocês e continuar nessa manhã linda de troca de experiências. E eu só vi agradecimentos no chat sobre essa maneira que a gente está fazendo, essa forma de levar o conhecimento. Mais do que tudo, a alegria de estar junto da Associação Médica SBE com as associações de mulheres portadoras de endometriose. Meu agradecimento a todas no país inteiro, mas em nome da Maria Helena, a gente agradece a todas no país inteiro que levam esse verdadeiro acalentar, né, para o país inteiro, propiciando mais acolhimento, propiciando mais diagnóstico, propiciando mais tratamento da endometriose. Vamos lá. Então, para esta próxima mesa, nós vamos contar com a presença de 2 médicas especializadas no diagnóstico de endometriose. Os 2 primeiros temas serão o tema do ultrassom transvaginal, que vai ser apresentado pela doutora Ana Luísa Nicola. Aninha, por favor. Ana é médica voluntária na Santa Casa de São Paulo, nos auxilia muito no diagnóstico de endometriose lá, trabalha também em outras instituições privadas no diagnóstico de endometriose. E a professora Susan Goldman, que é professora da Escola Paulista de Medicina, do Hospital São Paulo, onde ela trabalha na área de ressonância, na radiologia, na área de ressonância. Por favor, Susan, pode sentar aqui e vai falar conosco sobre o diagnóstico pela ressonância magnética. Na sequência, eu não vou botar sentadinho aqui com a gente, porque estarão online conosco a professora Márcia Mendonça, de Belo Horizonte, e depois o professor Júlio César Rosa e Silva. A hora que eu souber se eles estão online ou não, vocês me dão um okzinho aí, só para eu saber. A Márcia já está online, o Júlio vai entrar, mas temos um tempinho ainda para as 2 primeiras apresentações. Então, Ana, lá no fundo, boa aula para você. Obrigada, Paulo. Estão me ouvindo bem? Obrigada, bom dia a todas e todos. Para mim, antes de ser um prazer, é uma emoção verdadeira. De fato, vi muitos depoimentos que a gente escuta todo dia, eu escuto há 20 anos. E eu sempre tive esse sonho de fazer a voz de vocês chegar a mais pessoas. E eu torço para que esse embrião que se inicia hoje ganhe proporções grandes e sensibilize os gestores de saúde pública e privada no nosso país. Eu vou tentar falar rapidinho para vocês sobre ultrassom para endometriose. Eu não estou conseguindo passar. Eu fiz uma tabela para a gente deixar bem objetiva as diferenças básicas entre o ultrassom transvaginal simples, que a gente faz todo ano, e a gente recebe, quando vocês vêm fazer exame com a gente, uma pilha deles e todos normais, ou dizendo muito pouco sobre a doença, e a diferença do exame que nasceu para esse objetivo, que é mapear a endometriose
em todos os seus sítios. Então, obviamente, eu preciso de um exame com mais tempo, por isso ele é mais demorado. Aí a endometriose pode aparecer não só na pelve, e então eu não vou conseguir usar só o transdutor endovaginal, vou precisar usar sondas. Transdutor é aquela pecinha do aparelho que encosta na paciente. Eu vou precisar usar todas as sondas do aparelho de ultrassom para pesquisar em todos os sítios onde a endometriose costuma estar escondidinha. Eu vou, eventualmente, precisar de estender a vagina com gel, não é sempre, mas eventualmente. Eu preciso de um examinador muito experiente, porque a endometriose é traiçoeira, a gente sabe disso. Ela se esconde de diversas maneiras e ela não tem um padrão que é igual em todo mundo. Eu costumo dizer que eu atendo 8 pacientes num período, nenhum laudo é igual ao de nenhuma. É sempre cada uma multifacetada, múltiplas carinhas. Em relação aos tipos de endometriose, a adenomiose pode e deve ser vista no ultrassom simples de rotina, sem nenhum preparo intestinal. A endometriose ovariana, na presença dos endometriomas, particularmente naqueles que têm mais do que 1 centímetro, também aparece muito bem. Porém, o grande divisor de águas é a presença da endometriose profunda, que nem sempre ou quase nunca é possível de ser vista no ultrassom de rotina. Então, os endometriomas do ovário aparecem com a carinha muito típica, a gente olha no ultrassom, seja R1, que acabou de começar a fazer imagem, seja uma pessoa como eu, que tem 22 anos que faz isso, bate o olho e fala, endometrioma. É clássico, não tem muito como errar, é fácil de ver, então é uma imagem que nós dizemos específica da doença. A adenomiose também não tem grandes dificuldades, exceto para situações de adenomioses pequenininhas, focais, que precisa treinar melhor o olho. E a coisa começa a complicar aqui. Quando a gente olha para a pelve, não tem só útero, ovários, né? A gente tem aí outros órgãos e diversos aparelhos revestidos pelo tecido peritoneal e o espaço que está descoberto desse peritônio, que pode também ser sítio da infiltração pela endometriose profunda. Então, a gente tem que ampliar muito o nosso exame, por isso eu preciso de mais tempo para olhar agora tudo isso. Só que aí, pessoal, quando a gente olha assim, parece que o intestino está limpinho e bonitinho e está ali só atrás do útero comportado. Isso não é verdade. No dia a dia, a gente tem intestino recobrindo aqui toda essa área da pelve. E como é que eu vou buscar uma coisa quando eu tenho muito de alça intestinal, cheio de conteúdo de resíduo sólido e gás, que atrapalha a passagem do som? Então, o que eu vou contar a historinha da nossa vida para vocês? Há 20 anos atrás, eu fazia um ultrassom, falava, tem um endometrioma, descobri a dor da paciente, estou felizona. A paciente ia operar e o doutor Paulo falava assim, mas Ana, tinha lesão no intestino enorme, tinha lesão na bexiga, tinha lesão no apêndice, doutora Betinha, vocês não veem isso? Como assim? E aquilo foi chamando a atenção de nós, radiologistas, para aprender a ver. Porque a gente vê na realidade, na prática, isso aqui. Os ovários com endometriomas aderidos entre si e quase que me mostrando que tem endometriose ali, seja peritoneal, seja profunda, associada. Então, nós precisamos, nós fomos para dentro do centro cirúrgico, aprender, me conta como é que essa doença se comporta, onde ela vai, como é que ela cresce, que tecido ela gosta de estar. Então, a experiência de quem está fazendo o exame, de conhecer os locais, de conhecer a forma como ela se manifesta é decisiva. E é decisivo também que a gente limpe esse intestino para tirar os resíduos da pelve. Olha uma situação aqui, quem tiver aí, eventualmente, radiologista, ultrassonografista, por favor, no dia a dia, no ultrassom transvaginal, olha atrás do colo do útero, porque lesões muito grandes, como essa aqui, temos aqui o colo do útero, temos aqui um nódulo de endometriose intestinal. Veja que o intestino está cheio de gases, isso brancão, que me deixa sem imagem atrás dele, ele fecha a imagem, fica horrível a imagem. Eu peço para a mesma paciente voltar com preparo intestinal e eu vejo a lesão intestinal muito mais claramente, a camadinha que ela infiltra, a própria endometriose profunda e todo o espaço que está atrás, para ver se tem mais doença. Então, mas eu não posso perder aquela oportunidade, uma oportunidade a mais do ultrassom transvaginal de rotina, de pelo menos pesquisar, né? Vejam aqui o que eu quero exemplificar. Eu tenho o útero aqui e uma paciente sem preparo, no exame de rotina. Olha o intestino, como ele é cheio de imagem estranha, artefatual, que deixa sem feixe de som passar. Quando eu limpo o intestino, eu tenho aqui o útero e o intestino abraçando ele, mas eu vejo todo o tecidozinho branquinho, que é a linha do peritônio, e eu vejo também atrás e ao redor. Então, o intestino cheio não atrapalha de ver só a endometriose intestinal, mas também
todos os outros foquinhos de endometriose na pelve. Desta maneira, hoje, o que a gente chama na medicina o estado da arte, né? Depois que a gente começou 20 anos atrás, o que a gente consegue hoje quando a gente tem preparo bom, examinador experiente, tempo para o exame e equipamento adequado. A gente consegue ver, por exemplo, lesões muito pequenininhas como essa aqui, ó, que aqui deve ter o quê? 1 centímetro e pouco. E ver lesões intestinais, que digamos assim, uma das grandes vantagens do ultrassom, com muita clareza. Então, a gente vê a paredinha do intestino fininha, e aqui a primeira lesão, e aqui uma segunda lesão intestinal, que a gente sabe que eventualmente acontece. Dessa forma, eu consigo ver o que o ultrassom dá, que praticamente nenhum outro método dá, a definição das camadinhas que compõem a parede intestinal com muita clareza. E a grande vantagem do método, todas essas imagens aqui já são de mapeamento, é essa aqui. Veja aqui o colo do útero, uma lesão de endometriose pequena, de 1 centímetro e pouco, o intestino limpo aqui, e aí na ressonância, às vezes fala assim, muito próximo, possivelmente aderido, porque na ressonância a paciente está paradinha, a gente não consegue mexer, foi feita a captura da série e ela está ali e a estrutura realmente está pertinho. Mas aí a pergunta é, está pertinho, mas está aderido ou ainda não grudou? Olha o ultrassom como a gente consegue, com paciência, com gentileza, mostrar que não, que está pertinho, mas olha só, eu mando o intestino embora dali, tá? Ainda, eu costumo dizer assim para os pacientes, o anjinho da guarda botou a mão ali, não aderiu, e o contrário, né? Quando já aderiu, eu tenho aqui o intestino, eu tenho aqui a endometriose, olha aqui, ó, a trave de aderência, olha lá, puxando o intestino junto. Parece grande isso aqui tem 8 milímetros, menos do que 1 centímetro. Então, pode sim, é possível. E outra coisa importantíssima, eu disse a vocês que nós precisávamos usar os 3 transdutores, as 3 sondas. Por quê? Porque a sonda vaginal me mostra a pelve até certa profundidade, aí uns 20 centímetros. E eu tenho aqui, pessoal, que um pouquinho para cima do útero e até o diafragma ainda é cavidade abdominal e eu não vejo no ultrassom transvaginal. E a gente sabe que existem focos extrapélvicos da doença, por exemplo, no diafragma, no próprio intestino delgado, no intestino grosso mais alto, na região inguinal da virilha, na parede abdominal, na cicatriz umbilical, atrás do corte da cesárea. Então, eu vou precisar de um transdutorzinho específico, que é o linear. Eu vou precisar olhar os rins e as vias urinárias para ver se teve algum pontinho do ureter que foi pego lá embaixo e está dilatando este rim. Eu vou precisar de outro transdutor. Então, um exame mais amplo, maior, de mais tempo e mais demanda de sala de aparelho de ultrassom. Então, eu preciso, custa mais, por isso essa polêmica atual ainda. Para finalizar, eu vou justamente falar que o exame está sim cadastrado na CBHPM 2018 dos procedimentos. Eu acho legal quem quiser tirar foto e print aqui, porque ajuda nas questões de pedido de reembolso. E o código da terminologia unificada de saúde, que nós chamamos de tabelas TUS, é este aqui. Então, sim, a partir disso, é uma força muito grande, porque isso o que quer dizer isso? Que as instituições médicas validaram este exame, não é uma invenção minha ou de outro profissional qualquer. Entidades médicas que norteiam isso, tabelaram esse exame. É um procedimento médico realmente importante. E todos os profissionais de diagnóstico por imagem precisam aprender a suspeitar da endometriose no ultrassom normal. Uma outra mensagem, que apesar de não estar escrito, que é muito importante, o Dr. Marcos falou, o Dr. Luciano falou, exames de imagem, mesmo ultrassom com mapeamento, mesmo em mãos experientes, não exclui endometriose peritoneal superficial. Vou dizer de novo. Ultrassom para mapeamento normal não é sinônimo de que não tem endometriose, porque, eventualmente, podem ter pequeninos focos na superfície do peritônio que escapam ao método. E aí, pessoal, é a clínica que vai dar o diagnóstico. O ultrassom é um exame que complementa a clínica, o toque, o que vocês contam na anamnese, e precisa andar de mãos dadas. O que eu vejo no ultrassom tem que corresponder ao que apareceu no toque, que tem que corresponder à dor da paciente. Esse é o melhor dos mundos. Meu sonho é ver isso espalhado aí. Contem comigo e estou à disposição para a gente responder a perguntas a partir de agora. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Ana. Objetiva, prática e precisa, como sempre. Antes de chamar a professora Susan, mas pode ir montando o computador já. Eu quero dar o meu bom dia a todos do país inteiro. Gente, vamos lá? A
Aparecida de Goiânia, meus amigos, Jean-Pierre e Fred. Jean-Pierre e Fred, bom dia para vocês. Sei que vocês estavam tomando um cafezinho ainda, mas acorda, levanta, vem dar bom dia para a gente aqui. Vou dar bom dia para todos, tá? Então, quem estava tomando café, por favor, chega perto do microfone para a gente não atrasar demais. É isso. Ô Sheila, se Jean-Pierre e Fred não estão aí, você dá bom dia para a gente, por favor, lá em Aparecida de Goiânia. Alô, Paulo. Oi, meu amigo. Estamos aqui com a nossa anfitriã, Sheila. Parabéns, Paulo, pelo brilhante evento também. E a Sheila aqui, que organizou com a mais fina qualidade. Parabéns, Sheilinha. Com você a palavra. Bom dia, obrigado. Vai lá, Sheila, pode falar. Bom dia, quero agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz pela presença de cada um. E também aqui do Dr. Jean e o Dr. Frederico. O Dr. Frederico está dando entrevista ali fora. Maravilha, obrigado por estarem com a gente. Vamos seguir na programação. Deixa eu falar com o meu amigo Ricardo Quintairos, lá em Manaus. Né? Como é que estão as coisas aí, Ricardo? Falar com o Ricardo e falar com a Juliana. Alô, professor Paulo. Bom dia. Estamos adorando o evento maravilhoso. Nós temos uma perguntinha aqui para fazer. Não, mas não está na hora da pergunta ainda, Ricardo. Tá, eu pensei que já ia perguntar. Eu só estou dando bom dia para vocês. Só Bom dia, quebrar pessoal. o gelo, Bom tá? dia aí. Dia. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Fortaleza, Desculpa. Sidney. Como é que estão as coisas aí? Ensolarado, né? Claro. Bastante calor, bastante sol. Parabéns, professor. Parabéns, Betinho. Um evento desafiador. A gente está aqui com a Liana Herculano, fisioterapeuta, que é líder do Gampes. Valeu. Liana, tudo firme? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Evento maravilhoso. É uma honra poder estar aqui. Que bom. Ficamos super felizes. Vamos pular. É tão bom viajar o Brasil assim, né? Nosso voo de 3 horas para chegar em Manaus, a gente fez em 10 segundos. Agora de Fortaleza para Salvador, mais 1h30 e 1h30 de voo, a gente faz em 10 segundos. Lino, como é que está aí? Bom dia, Lino. Oi, Paulo. Bom dia. Aqui está ótimo, frio terrível aqui em Salvador, mas estão bem protegidos aqui. Estou aqui com a Ivone, que é a nossa Oi, gente. apoiadora. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ivone. Gostoso estar com vocês. Obrigado. Muito bom. Bom, de Salvador nós vamos passar para o Rio de Janeiro, Dr. Marco Aurélio. E aí, Paulo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui, Parabéns. pergunta se é mais ou menos quente do que Salvador aqui, no Rio de Janeiro. O que vocês acham? É isso aí. Obrigado, Marcos. Salvador, o Lino é aqui de 28 graus, Paulo. Sabe, aqui no Nordeste é um espetáculo. Tá bom. Obrigado, Marco. E vamos terminar na Baixada Santista, em Santo, com os amigos, colegas Guilherme Caran, Fábio Ramaggio, e com a Flávia e com a Romilda. Bom dia a todos. Que vem à tarde, tem os meninos do Gampes que falaram que tem hoje à tarde. A maioria deu confirma foi para amanhã mesmo. Temos a presença aqui também de várias personalidades, já passaram, vereadores, secretário de saúde, tudo para prestigiar o evento aqui da SBR. Maravilhoso. Muito obrigado por estarem aí, por terem organizado tudo isso. Então agora eu acho que a gente pode dar sequência aqui à nossa programação de aulas. A professora Susan vai seguir falando de ressonância para a gente. Pode colocar? Bom, boa tarde a todos, bom dia ainda a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui. Geralmente a gente dá aula, né, para médicos, professores, alunos, todos voltados só para o estudo da medicina, e poder ter essa troca com o próprio paciente para ver o que a gente faz, né, um pouquinho quando a gente está lá atrás, dentro, né, de um exame, avaliando o exame, eu acho que isso não tem preço. E aí me perguntaram,
qual método que a gente deve utilizar. Ressonância magnética, ultrassom ou os dois. Então, as mulheres têm um pensamento um tanto mais linear. Quando a gente sabe o que é maravilhoso, olhar para um sapato desse, né, a gente já sabe qual é a marca que a gente teria vontade de ter. Louboutin, né, o tal da sola vermelha, todo mundo sabe, nossa, é o sapato do momento. Mas quando a gente vai escolher um vestido, né, e aí o homem não entende a gente, porque a gente é capaz de ver um monte de diferenças aqui. E os homens só enxergam, um vestido laranja está tudo certo, é tudo igual. Será que ressonância e ultrassonografia são iguais? Será que elas se complementam? Será que eu uso uma ou outra, ou eu uso as duas? Então, assim, um pouquinho sobre o método. Os dois métodos, eles praticamente se superpõem. Então, se você for fazer um exame de mapeamento de endometriose, quer por ultrassom, quer por ressonância magnética, que, como a Ana Luísa falou, não é um ultrassom normal e nem é uma ressonância magnética normal. Eles são praticamente iguais. Existe uma ligeira melhora mesmo quando você vai ver o detalhe da camada do intestino, o detalhe do comprometimento do apêndice. Algumas vezes o ultrassom ele traz uma informação melhor. Quando você quer ver o sistema urinário, o diafragma, o pulmão, comprometimento de nervo, comprometimento mais para trás da cavidade pélvica, provavelmente a ressonância ela vai te trazer mais informação. Portanto, o que é que vai definir essa escolha? Quando vocês estão sendo atendidas pelo médico de vocês, cada médico tem uma preferência porque ele já está acostumado a lidar com um método, com um profissional, com uma equipe de profissionais. Então, muitas vezes a gente tem que acreditar no que o médico realmente que está tratando a gente está dizendo. Olha, eu prefiro que você faça ultrassonografia, porque eu quero que comece pela ultrassonografia. Ou os outros vão dizer, não, eu tenho mais contato com uma equipe que faz ressonância de maneira adequada, então vamos fazer a ressonância magnética. Mas, para a mulher que está aqui nos ouvindo, a gente sempre tem que procurar qual é o acesso que eu tenho a uma boa equipe de profissionais que vão fazer qualquer um dos tipos de imagem da maneira adequada. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer um dos dois pode fazer o diagnóstico, pode ver os focos no peritônio, pode ver os focos no intestino, pode ver os focos nos ovários, nos ligamentos, como a gente depois vai mostrar aqui um pouquinho aonde que a gente procura. Mas a gente tem que acreditar no médico que nos está atendendo e na equipe profissional que é capaz de dar esse diagnóstico. Mas aí também eu trago para vocês algumas informações. Como é que é o exame de ressonância? E eu sempre costumo dizer, os exames de mapeamento de endometriose começam no consultório, porque todo mundo já pode ter ouvido falar uma ressonância de joelho, de tornozelo, de cotovelo, de cabeça. Entra na máquina, bum, 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 algumas vezes faz um contraste e sai. Mas de endometriose não é igual. Eu preciso de preparo intestinal, eu preciso de sequências, quando eu vou adquirir a ressonância, extremamente específicas. Específicas para que eu não tenha dúvida se aquela lesão que eu estou vendo está dentro de um lugar, está fora de um lugar, está grudada, está infiltrada e aonde ela está. Como que é o preparo? Dieta leve antes do exame, laxante antes do exame, na noite anterior,
fazer aquela lavagem intestinal, porque tanto no ultrassom quanto na ressonância, o intestino tem que estar limpo. Senão, as fezes elas podem se confundir com lesões ou não deixar a gente ver as lesões. E a gente introduz, sabe o gel de ultrassom? A gente coloca, distende a vagina. Por quê? Porque a vagina fica fechadinha. Eu não quero uma vagina fechada, eu quero uma vagina mais aberta. Para quê? Para eu ver a parede dela e poder identificar se tem ou não alguma lesão. E eu, particularmente, na universidade que eu trabalho, nós fazemos com o gel no reto. A gente distende o reto. E é muito ruim. Veja, quando você vai preparada para um exame, quando você vai avisada para um exame, quando você é bem tratada no exame, nada é ruim. Então, a gente usa algumas seringas de gel, a gente usa algumas sondinhas para introduzir e introduz o gel tanto na vagina quanto no reto. E como que é o exame? A paciente, como vocês estão vendo, fica deitada, com as pernas um pouco mais para cima, apoiadas. A gente põe uma bobina, vocês estão vendo aí a bobina, a paciente está deitada, ela vai entrar na mesa. O tempo de exame é mais ou menos entre 30 e 45 minutos. Um exame de pelve, de rotina, dura 20. Mas o de endometriose não, ele é um pouquinho mais comprido, tá? E aí, o que a gente vai procurar? Tudo isso. Tudo isso que está escrito aqui, a gente vai procurar no exame. Então, cada pontinho da sua cavidade vai ser estudado. Desde a parte anterior, que tem a bexiga, a parede abdominal, o útero, os ovários, as trompas, a vagina, o que fica do lado do útero, que a gente chama de paracervical, os ligamentos. Todas vocês já viram, eu tenho no uterossacro, eu tenho no largo, o meu pegou o intestino. Então, cada pedacinho a gente vai tentar identificar. E por quê? Porque a gente hoje sabe que não basta apenas fazer um exame e acabou. Vocês vão ser tratadas, quer por cirurgia, quer por acompanhamento clínico, quer por remédios, e a gente tem que saber separar se o tratamento está indo bem no que diz respeito à progressão ou à fibrose da endometriose, ou se não, ainda tem muita endometriose e eu estou evoluindo. Eu vi no outro módulo, puxa, como é que eu vou saber? Eu ainda tenho dor, eu já fui operada 2 vezes. Então, faz parte da nossa atividade aqui, em especial pela ressonância magnética, que consegue diferenciar isso bem, se o paciente tem fibrose, ou se tem endometriose, ou se tem os dois, se está aumentando ou se está diminuindo. Então, quando eu tenho um tratamento clínico, eu vou acompanhar esses focos e vou ver se teve aumento, redução ou estabilidade. E se ela foi para a cirurgia, eu também vou acompanhar essa fibrose e se recidivou, se virou endometriose ou se ainda é fibrose. Mas o que é fundamental, e essa é a segunda mensagem que eu quero dar, é o acompanhamento com o exame anterior. E a gente tem que lembrar que, para a gente acompanhar alguma coisa, eu tenho que ter um exame bem feito, igualzinho ao meu segundo exame, ao meu terceiro exame. Por quê? Exames semelhantes, ou seja, com o mesmo protocolo, facilitam a vida de vocês, a vida do radiologista e a vida do médico que está tratando de vocês. Então, o que eu queria dizer é que esse evento, proporcionado pela SBE, é um marco na vida de quem trabalha com endometriose, na vida de quem sofre de endometriose, e eu não tenho a menor dúvida que a SBE está de mãos dadas com vocês
para atenuarem a dor de vocês. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Suzy. Que gostoso ver você falando. É tanta paixão, né? É tanta paixão no diagnóstico. Muitos anos, né? Muitos anos. Proporcionar o bem para as nossas pacientes, né? E nós vamos seguir nesta mesma toada. 2 apresentações de diagnóstico e outras 2 apresentações mais clínicas, né? Então, agora para falar sobre os objetivos do tratamento hormonal, eu vou pedir e receber aqui no nosso palco virtual a professora Márcia Mendonça. Márcia é professora titular de ginecologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nós vamos fazer um voozinho rápido para Belo Horizonte e de lá vem a professora Márcia. Márcia, bom dia, tudo bem com você? Cadê você? Está aqui. Já chegou? Ela estava online. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui nesse evento extraordinário, preparado com todo carinho pela Betinha, pelo Paulo, pela toda a diretoria da SBE, e ver as mulheres também abraçando a luta que a SBE colocou literalmente na rua. E é com esse tipo de iniciativa que a gente vai melhorar o tratamento dessas mulheres e suas famílias. Então, é um prazer muito grande. Então, a questão do tratamento hormonal, da endometriose, ela é uma questão, às vezes, complexa, que gera um certo receio em muitas mulheres, mas nós vamos ver que ela é uma opção segura e que deve ser utilizada. Quando a gente vai tratar a endometriose, a gente tem 3 pontos principais: aliviar a dor, obter gravidez para aquelas que assim os desejam e evitar o retorno da doença em termos, de sintomas e tentar garantir uma qualidade de vida para essas mulheres. Lembrando que a endometriose é uma doença benigna, crônica e que não tem cura. Isso quer dizer que a gente tem que se preocupar em tratamentos de longo prazo, em tratamentos que sejam adequados, que sejam compatíveis com uma boa qualidade de vida. Quando eu estou pensando em tratamento hormonal, eu vou pensar principalmente no alívio da dor e evitar a recorrência, porque a gente não usa tratamento hormonal se há uma questão relativa à infertilidade. E por que eu preciso do tratamento hormonal? A endometriose é uma doença hormônio dependente. Ela está associada à presença do hormônio feminino e está associada à presença de menstruação. Então, a hora que eu entro com o hormônio, eu vou inibir a atividade ovariana, então eu não vou ter menstruação, vou reduzir o refluxo menstrual, que é um dos mecanismos principais que se acredita estar relacionados ao desenvolvimento da endometriose, vou parar esse processo inflamatório relacionado também à menstruação, vou ter com alguns tipos de hormônio alguns efeitos que vão reduzir o processo inflamatório, mas eu não vou curar a doença e não vou conseguir tirar aqueles implantes que já estão lá. E quando eu tenho doença profunda, eu também vou ter uma resposta mais limitada. Mas ao deixar a mulher num estado que a gente chama de pseudogravidez ou pseudomenopausa, eu vou ter uma melhora do alívio da dor e vou reduzir recorrência. O que eu tenho de opção? Então, as opções que nós temos, via oral, na forma de pílula, eu posso ter essa pílula combinada com 2 tipos de hormônio, ou só a pílula de progesterona. Posso ter a progesterona no implante disponível, no DIU, e posso ter o anel vaginal combinado. O que é melhor usar aqui? O que os estudos mostram é que todas essas opções têm uma eficácia semelhante no alívio da dor. São opções seguras, mas que uma vez que eu interrompa o tratamento, eu posso ter o retorno na forma de sintomas e de piora da qualidade de vida. Ou seja, eu vou escolher a opção
de tratamento que vai me dar a melhor opção de alívio, que seja tolerável e que eu esteja dentro do espectro de indicações e contraindicações. Uma dúvida frequente que as mulheres têm na hora que a gente vai prescrever é: vou ficar sem menstruar, isso tem algum perigo? Não. O que acontece com o sangue menstrual? Não acontece nada. Eu estou colocando um ovário para dormir, então eu não vou ter produção hormonal, aquela alteração cíclica que resulta no sangramento menstrual, ela vai estar sob controle. Mas eu posso ter sangramento. Tem paciente que fala: eu estou tendo sangramento, estou usando direitinho, mas não está funcionando porque eu estou tendo sangramento. O sangramento não programado, o sangramento fora de hora, é um dos principais efeitos que nós temos dessas formulações hormonais, principalmente quando utilizada de longo prazo. A outra coisa é: estou usando o tratamento, mas não estou tendo alívio. O que a gente tem que pensar? O tratamento ele é eficaz no controle da dor e ele deve ser o tratamento de escolha quando eu não tenho indicação absoluta de cirurgia. O que seria? Presença de sintomas obstrutivos, por exemplo, da parte intestinal ou urinária, ou um cisto ovariano que eu tenho dúvidas sobre a natureza dele. E a primeira linha vão ser as medicações orais, a base de progestagênio ou os contraceptivos combinados. Mas, se há um desejo de engravidar, ou se tem sinais de obstrução, não vou utilizá-los. Vou manter a medicação para bloquear a menstruação, manter esse estado, de menopausa química ou de pseudogravidez. Lembrando que a cura da doença não ocorre e nem deve ser o único tratamento oferecido. Nós sabemos que a endometriose é uma doença heterogênea que se manifesta de maneira diferente nas mulheres e que eu posso ter questões associadas. Por exemplo, alterações do assoalho pélvico, alterações intestinais, como intestino irritável. Então, na hora que eu prescrevo esse tratamento, eu tenho que ter feito toda essa avaliação e buscar outras causas de dor. Se ela continua tendo dor, se tem sintoma recorrente, antes de eu pensar em suspender esse tratamento ou achar que esse tratamento não funciona. Então, junto com o tratamento hormonal, eu vou orientar dieta, atividade física, fisioterapia, identificar outros fatores que podem estar contribuindo para a dor para eu ter um resultado adequado. De modo que eu não vou esperar que nenhum tratamento seja mágico e resolva essa questão de uma vez por todas. A outra coisa é que o tratamento ele deve ser individualizado, levando em conta os sintomas, quem é aquela mulher, quais que são os objetivos dela naquele momento, a idade, presença de contraindicações específicas, de resposta a tratamentos anteriores, que esse tratamento, idealmente, ele deve ser oferecido por uma equipe multidisciplinar que vai conseguir dar essa orientação adequada para essa mulher, todo o suporte que ela precisa, e que o foco é a qualidade de vida da mulher. A gente não trata a mulher com endometriose como uma coleção de implantes de endometriose, que uma vez fazendo o controle, eu identifiquei o implante, ele precisa ser removido de imediato. Então, o foco do tratamento é sempre a mulher com o médico decidindo, avaliando e individualizando. E, por fim, eu vou deixar uma mensagem de um mineiro, que eu gosto muito, do Carlos Drummond de Andrade, que serve muito para as mulheres com endometriose. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Então, as mulheres com endometriose, elas são singulares, elas merecem o melhor tratamento disponível que vai ser compatível com a melhor qualidade de vida. Esse tratamento, ele existe, ele é possível com medicações hormonais que são seguras, que têm eficácia, mas é preciso avaliar
com qual delas essa mulher vai se adaptar a longo prazo e que ela precisa abraçar as outras formas de tratamento para ter o melhor resultado. Eu estou à disposição para perguntas. Muito obrigada pela oportunidade. Tinham muitas perguntas sobre tratamento hormonal e eu tenho certeza que eu falei para vocês, espera que isso vai ser respondido. E foi respondido. E se ainda restar alguma pergunta, vocês coloquem no chat de novo agora ou guardem para o nosso debate que vem na sequência. Nós teremos uma boa conversa, um bom tempo para debater sobre imagem, sobre tratamento hormonal e sobre reserva ovariana. Que nome louco é esse, né? Reserva ovariana. Para que serve isso? Para falar sobre isso, para nos esclarecer, eu vou dar um abraço e tchau para a Márcia até daqui a pouquinho, Márcia, e chamo o Dr. Júlio César Rosa e Silva para entrar aqui com a gente. O Dr. Júlio é professor associado na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, é atual chefe do departamento de ginecologia lá. Júlio, parece que eu estou aí com você em Ribeirão. Oi, Paulo, bom dia a todos, um abraço a todos, um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse evento maravilhoso. Acho que isso é um ícone que vai marcar o futuro da sociedade e da endometriose no Brasil. Então vamos lá, o palco é seu, ou melhor, a telinha é sua. Vai lá. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É um evento sensacional que eu acho que estamos democratizando o acesso à informação, levando para as nossas pacientes informação de qualidade e de uma maneira bastante singular. Então, eu acho que é um privilégio para todos nós estarmos aqui conversando com vocês. Coube para mim conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a reserva ovariana e por que a endometriose causa infertilidade. Então, eu vou começar pela segunda pergunta. Por que a endometriose eventualmente pode causar infertilidade, né? Por que ela leva a isso? E aí a gente tem essa figura complexa aqui, mas que é bem facinha da gente entender. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a endometriose ela pode levar a uma dificuldade da mulher engravidar por vários fatores. Não temos um único fator que causa infertilidade na mulher com endometriose. A gente tem vários fatores. E o principal deles, óbvio, e eu imagino que todos os nossos pacientes, todos aqui envolvidos, têm em mente que a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que é uma questão anatômica, uma questão de lesão que acaba obstruindo a trompa, que acaba complicando a anatomia, toda a questão da pelve, a fibrose, a aderência, tampa as trompas, e isso tudo vai acabar levando a uma dificuldade de engravidar. E isso é real, realmente a endometriose nos seus estadios, nas suas doenças avançadas, elas realmente causam toda essa alteração na pelve, essa fibrose, essa aderência, que acaba dificultando a endometriose. Mas mesmo naquelas pacientes que não têm isso, na doença inicial, naquela doença que eventualmente não temos alteração de fibrose, de aderência, eventualmente a gente pode ter dificuldade, a mulher pode ter dificuldade de engravidar. Isso passa por diversos fatores. Primeiro, porque o ovário dessa mulher aparentemente não funciona de uma maneira adequada, né? A gente tem uma série de produção hormonal, de alterações nos óvulos, que acabam eventualmente propiciando para a gente óvulos, menor quantidade de óvulos e menor quantidade de óvulos viáveis, bons, né? Então a gente tem uma perda do que a gente chama de qualidade do óvulo. O óvulo ele não é legal, ele não tem a mesma função que tem o óvulo de uma mulher que não tem a doença. E mesmo que você tenha o óvulo, que você tenha uma relação sexual, que a trompa esteja aberta, que ela encontre o espermatozoide, consiga encontrar o espermatozoide, essa ligação do espermatozoide com o óvulo, ela é comprometida na mulher com endometriose. Então, isso leva a o que a gente chama de uma taxa de fertilização menor na paciente que tem endometriose. E mesmo que ela consiga fertilizar, ela encontrou o óvulo, o espermatozoide, eles formaram um embriãozinho, esse embrião que vai para o útero para ele grudar aqui no útero e começar a crescer, ele tem uma piora
nessa implantação que a gente chama, que é quando o embriãozinho gruda aqui no útero e vai começar a crescer. Então, ela tem uma diminuição dessa implantação. E isso acaba levando a taxas menores de gestação, e mesmo que você tenha uma gestação, você tem algumas complicações durante a gestação que podem acontecer na paciente que tem endometriose, como, por exemplo, aumento das taxas, das chances de ocorrer, por exemplo, um aborto. Então, são diversas as situações que podem levar a paciente com endometriose a ter dificuldade de engravidar. E a gente precisa manejar tudo isso para conseguir dar o sonho, realizar esse sonho para esse casal, que é o desejo de uma gestação, da procriação do filho, né? Então, a gente precisa trabalhar em todas essas etapas para conseguir resultado. E como é que a gente trabalha para dar esse resultado? A gente pode, basicamente, trabalhar de duas maneiras. Ou operando a paciente, que a gente aumenta as chances dela engravidar, ou, eventualmente, oferecendo para essas pacientes técnicas de reprodução assistida, que é o que a gente chama de bebê de proveta, né? Então, essas técnicas de reprodução assistida podem ser oferecidas e trazem resultados bastante significativos na chance, em aumentar a chance dessa paciente conseguir engravidar. Mas tem vantagens e desvantagens. Cada uma dessas situações tem vantagens e desvantagens. Perceberam que eu não falei de tratamento clínico. A Márcia falou agora de tratamento clínico para controlar a dor, mas a gente não fala de tratamento clínico hormonal para paciente que tem desejo reprodutivo. Por quê? Porque ela não traz benefícios para a gente. Então, o que traz benefícios para tentar fazer a nossa paciente conseguir engravidar? Ou é a cirurgia, ou é a reprodução assistida. Tem uma que é melhor que a outra? Não. As duas são boas, as duas trazem resultado para a gente, mas as duas têm vantagens e têm desvantagens, né? Por exemplo, a cirurgia, ela pode ter, tem complicações que são inerentes a um ato cirúrgico, né? A anestesia, a cirurgia, complicação que pode acontecer durante a cirurgia, após a cirurgia. A gente não está isento da possibilidade de, eventualmente, a paciente voltar a ter doença depois de alguns anos de ter sido operada. Quando a gente opera e tem doença, por exemplo, no ovário, eventualmente a gente pode ter algum dano a esse ovário, que pode, eventualmente, aumentar a dificuldade de engravidar dessa paciente. E, obviamente, que a cirurgia também tem um custo e tem um acesso limitado. As nossas pacientes do Sistema Único de Saúde têm uma dificuldade enorme de ter acesso a serviços especializados que oferecem uma cirurgia de alto rendimento. Então, é muito difícil ter acesso a essas cirurgias e tem o custo da cirurgia. Em compensação, a cirurgia, além de beneficiar do ponto de vista de reprodutivo, ela também trabalha muito bem em melhorar a qualidade de vida das nossas pacientes. Então, essa é uma vantagem da cirurgia. Eu, além de dar melhores chances de gravidez, eu trato a dor da paciente, eu dou qualidade de vida para a paciente. Já a reprodução assistida também são as mesmas coisas, tem limite também. Podem ter complicações, pode ter infecção, a taxa de sucesso não é 100%, mas ela tem boas chances de gravidez, ela oferece boas chances de gravidez para a nossa paciente, e ela tem como limitação o acesso e o custo também, né? Os TUS oferecem pouquíssimos serviços no Brasil de reprodução assistida para os nossos pacientes, né? Então, é muito difícil você ter acesso. Isso tem um custo, né, quando você faz na medicina privada. Então, isso são limites que a reprodução assistida tem para quando a gente oferece essa técnica para os nossos pacientes com endometriose, né? Então, mas ela tem vantagens. Você evita a paciente ser submetida a um procedimento cirúrgico, você evita as eventuais possibilidades de complicação, e muitas vezes a cirurgia, a paciente não precisa da cirurgia. Por exemplo, a paciente que tem pouca dor, ela não tem muita dor, ela é mais por infertilidade. Bom, aí a cirurgia talvez elas não sejam necessárias, e aí evitar as possibilidades de complicação da cirurgia são bastante significativas. Então, as duas técnicas têm vantagem, as duas técnicas têm limites, e a gente precisa manejar caso a caso, paciente a paciente, qual seria a melhor para cada uma delas. E aí eu falei ali de reserva ovariana, e aí que a gente vai tentar resumir rapidamente o que é isso. Reserva ovariana é o quanto o seu ovário ainda tem para funcionar.
né? Diferente do homem, que tem produção de espermatozoide praticamente a vida inteira, com pouco impacto, a idade traz pouco impacto para ela, a mulher não. A mulher, infelizmente, já quando ela já nasce com o seu ovário programado para trabalhar por tantos anos, e em tal fase da vida dela, ela vai acontecer da função desse ovário começar a falhar. Ela tem tanto a função do hormônio, da produção do hormônio, quanto da função de fornecer o óvulo para uma possível gestação. Então, isso tem data para acabar. O problema é que a gente não sabe quando é essa data e nas diferentes pacientes. Tem paciente que entra na menopausa com 50, tem paciente que entra com 40, tem paciente que entra com 45, e a gente não sabe, não existe nenhum exame que a gente faça que a gente consiga determinar exatamente qual é a reserva, quanto que esse ovário ainda tem para funcionar. E isso é o que a gente chama de reserva ovariana. A gente tem algumas maneiras indiretas de você avaliar a reserva ovariana, né? Ou dosagem de alguns hormônios, como por exemplo o FSH, ou o que a gente chama de hormônio antimileriano, o AMH, ou eventualmente contar os folículozinhos que tem lá dentro do ovário no ultrassom. Contando esses folículos, a gente pode ter uma noção do quanto esse ovário ainda tem para trabalhar. Mas a gente não consegue predizer com esses valores quanto tempo ela tem ainda de ovário funcionante. A gente só consegue falar que ela tem uma função ovariana e uma reserva ovariana boa hoje, mas não dá para saber se daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos essa reserva vai ser boa ainda. Tá? Então a gente tem maneiras indiretas de dosar, quantificar essa reserva ovariana, dosando esses hormônios, que pode ser o antimileriano, o FSH, e contando esses folículos. E também tem coisas clínicas que a gente pode fazer, né? A gente pode, eventualmente, pela história clínica, pela história menstrual da paciente, pela idade, a gente pode inferir se a reserva ovariana está ainda boa ou se já está comprometida. Lembrando sempre que é isso que eu falei para vocês. Tem um relógio biológico. Infelizmente, o período reprodutivo da mulher tem um período que é um período bem fechado e que pode, eventualmente, dificultar ainda mais a paciente que tem endometriose, né? E aí, a última parte da minha apresentação para vocês é com relação a se vale a pena preservar a fertilidade. Claro que sempre vale a pena preservar a fertilidade. E preservar a fertilidade tem diversas formas de você preservar a fertilidade da paciente. Uma delas é operando a paciente, outra delas é congelando o óvulo, congelando o embrião. Então, tem diversas formas de preservar a fertilidade. Então, aquela paciente que tem doença, que tem endometriose e que tem desejo de engravidar ainda na sua vida, ela sempre vale a pena pensar na fertilidade futura, né? E existem algumas recomendações com relação a isso, né? Então, a gente pode levar em consideração a idade, a gente pode considerar o histórico do ciclo menstrual dela, o tempo que ela menstrua, a diferença entre uma menstruação e outra em termos de dias. Então, ciclos que a gente chama de regular, aquele que é certinho, todo mês menstrua mais ou menos na mesma fase. Isso diz pra gente que essa paciente provavelmente ainda tem uma função ovariana preservada. Mas, como eu disse para vocês, alguns marcadores bioquímicos, hormonais, podem ser utilizados nessa prática da preservação para saber o quanto está a reserva dos pacientes. E a gente sempre usa tanto o hormônio antimileriano quanto o FSH, que são hormônios, né, como a contagem de folículos no ultrassom, que é a contagem de folículos antrais, que a gente faz no ultrassom. Todos são boas técnicas, mas também não são 100% e tem limitações para a gente determinar o quanto é a reserva daquela paciente. Quando que a gente testa a reserva ovariana? Todo mundo? Todo mundo que tem endometriose tem indicação de testar a reserva ovariana? Não, só naquelas pacientes que ainda têm desejo reprodutivo, agora ou futuro, ou aquelas pacientes que vão ser submetidas a procedimento de reprodução assistida. Então, eu vou fazer uma reprodução assistida, eu preciso saber se vai ter boa resposta, má resposta, se eu preciso usar um pouquinho menos de estímulo, de hormônio, demais. Então, eventualmente, saber reconhecer a reserva do ovário dessa paciente, às vezes, pode nos ajudar, né? E entender que, muitas vezes, a gente precisa, em algumas situações especiais, principalmente aquelas pacientes que foram operadas, que tiraram endometriose do ovário, tudo, eventualmente a gente pode ter algum comprometimento nessa situação, né?
E, por fim, saber que dosagens de hormônios não nos garante que essa fertilidade futura dela vai ser duradoura, que vai ser por tantos anos ou por tantos meses. A gente só consegue dizer que a paciente tem uma boa reserva hoje, mas a gente não consegue garantir a reserva futura dessa paciente. Então, a gente tem muitas dúvidas com relação a essa doença, né, e o quanto que ela impacta na fertilidade das mulheres, mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente já tem boas ferramentas que conseguem dar para a nossa paciente excelentes chances de gravidez e de constituir a sua família e de realizar o seu sonho, que é eventualmente ter seu filho. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu estou super à disposição para conversar, discutir e tirar as dúvidas de vocês. Obrigado, Paulo. Maravilha, muito obrigado, doutor Júlio. Deliciosas as suas palavras, muito claras, muito esclarecedoras. E agora vamos para a nossa rodada de debate. Nós temos mais pelo menos meia hora, tranquilamente. Não vai faltar tempo para tirar dúvida de todos que estão por aí, tá bem? Nós tivemos primeira aula de ultrassom, segunda aula ressonância, terceira aula tratamento hormonal e essa última aula falando sobre essa reserva ovariana. Então, eu vou inverter o nosso círculo, nós iremos seguir a ordem agora Baixada Santista, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Manaus, Aparecida de Goiânia e depois chegando aqui na nossa sede em São Paulo. Então, eu de início já passo a pergunta, a nossa rodada de perguntas. Vamos fazer uma pergunta de cada vez, tá? Vamos fazer 2 giros para ser bem dinâmico, para todo mundo ser contemplado, tá? Então, vamos lá. Doutor Guilherme, Caran e Flávia, com vocês aí em Santos. Quem está aí é Fábio Ramajo. Fábio, bom dia, bom vê-lo. Que bom estar aí com vocês, prazer estar aí com todo mundo. O pessoal está meio acanhado aqui. Eu acho que a gente podia pedir para o Dr. Júlio falar um pouco mais como incluir as pacientes aí da periferia e da dificuldade para o estudo um pouco da reserva ovariana. Eu acho que é uma pergunta que elas sempre perguntam e fazem para a gente, tem dificuldade de como incluir todo mundo nessa pesquisa básica para saber em que momento elas perdem a capacidade de fertilidade. Eu acho que é uma pergunta bem recorrente para a gente. Júlio, com você. Obrigado pela pergunta. Essa é uma dúvida que todos nós temos, né? É uma dificuldade de responder essa pergunta, né? Porque a gente não tem ferramentas, boas ferramentas que falam para a gente quando a paciente, de predizer quando a paciente vai perder a sua fertilidade ou vai ter a sua fertilidade comprometida. O que a gente sabe, né, é que a idade é um fator importante, né? Então, quanto maior a idade da paciente, menor a fertilidade dessa paciente, né? Que é um fator importante. A gente sabe que a doença, a endometriose, compromete também a fertilidade da paciente. Quando a gente junta essas duas coisas, né, a idade e a endometriose, esse comprometimento ainda pode ser ainda maior na fertilidade dessa paciente. Então, por isso que a gente sempre recomenda que a paciente que tem endometriose tenha em mente de que, eventualmente, ela pode vir a ter dificuldade de engravidar. Então, que ela não deve deixar um outro fator, que seria, no caso, a idade, ser associada a essa dificuldade dela de engravidar. Então, pense na gestação sempre o mais precoce possível. Óbvio que a gente não está aqui indicando engravidar só porque tem endometriose, de jeito nenhum, né? Não é assim que a gente pensa gestação. Mas, de qualquer forma, tenha na sua programação isso em mente para que você consiga, eventualmente, minimizar o impacto que a idade pode trazer nessa dificuldade. E de uma maneira prática, como é que a gente faz na periferia para saber? Primeiro, eu já falei da idade, segundo, é saber como é que funciona o seu ciclo menstrual. Sua menstruação está reguladinha, você menstrua sempre mais ou menos na mesma fase, tem 28 dias, sempre mais ou menos. Isso nos diz que provavelmente essa paciente tem uma função ovulatória normal naquele momento. Mas, como eu disse, isso não dá para predizer por quanto tempo isso vai acontecer. Não sei se eu respondi a pergunta. Foi preciso. Algum comentário a mais? Foi preciso, Júlio. Respondeu dentro do que dá para responder, porque a gente também não pode fazer milagres quando não temos as ferramentas na mão disponíveis em todos os locais.
Deixa eu fazer um voo direto de Ribeirão para Santos, passando pelo Rio de Janeiro. Agora, Fábio, a gente volta com você daqui a pouco, tá? Vão ser 2 perguntas, mas fazendo essa rodada. Já estamos no Rio de Janeiro com o Dr. Marco. Alguma pergunta daí, Marquinho? Oi, Paulo. Primeiro, parabenizar as apresentações, foram excelentes. Tem uma perguntinha assim, vou passar aqui. Bom dia, meu nome é Lorena. Eu queria saber, comparando os 2 métodos, a ressonância e o ultrassom, qual que é a importância do preparo intestinal para o resultado da ressonância? Porque para o ultrassom a gente sabe, né, que é definidor no caso do resultado, mas em relação à ressonância? Vamos lá. 1 minuto para cada uma. Vamos lá. Da mesma maneira que a gente faz o preparo intestinal no ultrassom, porque a gente precisa ter a capacidade de identificar as pequenas lesões e as fezes podem atrapalhar isso, na ressonância é a mesma coisa. Então, se eu tenho muitas fezes dentro do cólon, do reto, do sigmoide, eu perco essa possibilidade de identificar o número de lesões, a própria lesão e a localização e o tamanho da lesão. Então, infelizmente, fazer o preparo é tão fundamental para a ressonância quanto é para o ultrassom. Ana Luísa, algum comentário sobre isso? Está funcionando, pode falar. Tá. Obrigada pela pergunta. É uma coisa importante para a gente falar aqui, já que a gente está com o Brasil inteiro. Eu não sei como é que vocês conseguem ir e vir assim, mas está excelente, parabéns. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, não se faz o exame com preparo intestinal. Melhor ainda, não se fazia até recentemente. E quando a gente vai olhar, não é só o que eu acho, que a doutora Suza acha, a nossa experiência de 20 anos vale muito, mas isso não vale nada quando a gente tem que publicar alguma coisa. Quando a gente vai olhar as publicações, mostrando quem acerta mais, qual é o exame que está batendo mais com os resultados intraoperatórios, portanto, qual é o exame que mostra a realidade do que está acontecendo dentro da barriga da paciente. É muito superior àqueles grupos que fazem o preparo intestinal do que aqueles que não fazem. Aqueles que não fazem lá fora, muitos médicos, cirurgiões falam assim para a gente, mas na Itália eles fazem sem preparo e têm resultados ótimos. Tem mesmo, para lesões grandes. E por que tanto faz para eles? Porque eles estão lá dentro do centro cirúrgico, na maioria das cidades, e se eles precisam de determinado material cirúrgico, verdadeiramente, na maioria das vezes, vai estar ali disponível. Aqui a nossa realidade é diferente. Aqui, se chega na cirurgia e acha uma lesão de surpresa no intestino, que não foi preparado, não foi dado o preparo intestinal para o paciente, o convênio jamais vai conseguir ali em cima da hora, o hospital nem tem o material. Vocês sabem disso, a briga para o convênio liberar o material para a cirurgia é um dos maiores empecilhos nossos. Então, para a nossa realidade, se impõe o uso do preparo intestinal. E eu digo para você, é muito diferente. Acende a luz. Não dá para a gente dar o que a gente consegue hoje em dia. Não... Quando você viu que você é capaz de dar o ótimo e você passa a dar o que é possível, você se sente muito medíocre. Então, eu acho que é um retrocesso. Eu definitivamente não abro mão do preparo intestinal e, graças a Deus, a literatura dá suporte a gente para isso também. Obrigado, Ana. Vamos continuar nosso passeio. Vamos daqui do Rio de Janeiro direto para Salvador, doutor Lino. Carlos Lino. Olá, pessoal. Mais uma vez eu aqui, Liliane. A minha pergunta é a seguinte: qual o tratamento mais indicado para as mulheres que têm endometriose e tem histórico de trombose ou diagnóstico de trombofilia? Opa, agora você apertou a gente, hein? Belíssima pergunta. E eu vou dividir a resposta entre a doutora Márcia e doutor Júlio. Se cada um puder dar uma resposta objetiva. Márcia primeiro, depois Júlio, por favor. Para quem tem risco de trombose, eu não posso usar o combinado que tem o estrogênio. Então, eu tenho as opções que tem progesterona e que eu posso usar com segurança, inclusive para quem tem história, é nível 2 da Organização Mundial de Saúde. Agora, é óbvio que todas as pacientes têm que ser com avaliação individualizada para eu escolher a melhor opção de tratamento para ela. Então, eu vou conversar, avaliar, tem dificuldade de usar via oral, posso colocar
um implante, aí converso sobre efeitos colaterais e a gente ajusta o tratamento e o segmento. Quem sabe resume, é isso aí, professora. Obrigado, Márcia. Doutor Júlio, algum comentário a mais, alguma outra estratégia que vocês usam? Não, na verdade a Márcia foi perfeita. Eu acho que vale a pena salientar, porque a gente tem muita dificuldade de prescrever progestagem isolado para paciente que teve trombose venosa anterior ou algum antecedente familiar de trombose. Às vezes os cirurgiões vasculares, eles não querem que a gente prescreva, mas a Márcia foi brilhante, ela foi perfeita. Tem segurança, não aumenta o risco de trombose, os progestagênios isolados não aumentam o risco de trombose e ele é bem seguro para ser utilizado nessas pacientes. Acho que é perfeito, acho que é isso mesmo. Maravilha, respostas objetivas, bem claro, espero que você tenha ficado feliz, né? Vamos subir para Fortaleza? Vamos para Fortaleza, estamos aí? Fala, Sidney. Oi, professor Paulo, parabéns mais uma vez. Eu estou aqui com a doutora Nicole Fialho e a Liana Herculano. A Nicole é enfermeira e tem um grupo de apoio que ela conduz, e tem uma pergunta aqui para fazer para a mesa. Olá, bom dia. A minha pergunta vai direcionada à doutora Márcia. Eu gostaria de saber qual é o papel da gestrinona e do canabidiol no tratamento clínico da endometriose. Ai, Márcia, eu não queria estar na tua pele. Vamos lá, entra aí para a gente ver. Eu não queria estar... Na verdade, o que eu apresentei aqui são o que está definido tanto no protocolo da FEBRAS, como primeira linha, como na última revisão da Sociedade Europeia. A gente apresenta como primeira linha o anticoncepcional oral combinado ou os progestágenos. A gestrinona, até onde eu saiba, a gente não tem ela liberada no Brasil em forma de medicação usada e aprovada. Nem consta de nenhum protocolo mais atualizado. O canabidiol vem chegando, a gente tem visto alguns trabalhos iniciais, mas eu particularmente não tenho grande experiência de mulheres usando a longo prazo. E, mais uma vez, para o tratamento da dor na endometriose, é pouquíssimo provável que a gente tenha uma medicação ideal que vá resolver todas as questões com a segurança e eficácia necessária. Obrigado, Márcia. Júlio, você não vai me deixar no vácuo, Júlio. Você vai ter que dar um spoilerzinho desse projeto de pesquisa que vocês têm aí com o canabidiol. Não vai fugir de pelo menos um spoilerzinho, pequenininho. Funciona, não funciona? Vou falar. Não, na verdade, a Márcia foi perfeita. Assim como não existem trabalhos randomizados, ensaios clínicos bem controlados para a gestrinona, também não existem para o canabidiol. Tá? O canabidiol é uma medicação que tem plausibilidade biológica, que a gente chama, quer dizer, ele tem, provavelmente, ele deveria ter algum efeito no controle da dor da paciente, mas a gente ainda não tem ensaios clínicos bem conduzidos e publicados a esse respeito. Júlio, no Brasil, só uma coisa, explica para todo mundo aqui o que é um ensaio clínico. Esse é um termo muito médico, desculpa. Né? Então, traduz para a gente, por favor. Ensaio clínico é aquele estudo onde você pega medicação, utiliza num grupo de pacientes, não utiliza num outro grupo de pacientes, ou usa o que a gente chama de um placebo, que é uma medicação que não tem o efeito biológico que tem o efeito a medicação do estudo, e analisa a longo prazo, a médio prazo, o que aconteceu com esses pacientes em que usaram a medicação e que não usaram a medicação, e comparam para ver se realmente usar a medicação tem algum benefício. Isso é um ensaio clínico. E a gente está conduzindo aqui no Brasil, tem 2 ensaios clínicos com o uso do canabidiol, são os 2 únicos registrados aparentemente no mundo para tratamento da paciente com endometriose. Um está sendo conduzido pelo professor Schor na Paulista, em São Paulo, o outro aqui em Ribeirão Preto, que teve uma repercussão grande. A gente recebeu pacientes do disponibilizando para nesse ensaio clínico. Ainda estamos recrutando as pacientes, iniciando o tratamento, e infelizmente, Paulo, a gente ainda não tem resultado nem parcial desses dados. Nós estamos no momento de recrutar a paciente e iniciar a medicação.
né? Então, não dá para dar nenhum spoiler para vocês se a medicação tem sido eficaz no controle da dor ou não. Vai ficar para o ano que vem, né, Júlio? Vai ficar para o ano que vem. Mas eu confesso para vocês que a gente tem bastante expectativa a respeito disso. Maravilha. Obrigado, Júlio. Obrigado, Márcia. As respostas claras em relação à gestrinona e canabidiol. Vamos continuar passeando por aí? Eu estava em Fortaleza, né? Agora nós vamos passar para Manaus. Manaus, o doutor Ricardo Quintares falou que está cheio de perguntas aí, né? Alô, professor Paulo. A galera aqui está participativa. Eu estou aqui com a nossa coordenadora, a Juliana, que vai fazer uma pergunta para vocês. Bom, a minha pergunta é: eu sou portadora de endometriose, sou filha de uma portadora de endometriose também, e eu comecei a ter sintomas muito cedo, só que a gente não sabia como era o diagnóstico, eu tinha pela base dos 13 anos. E eu estou gerando uma menina agora. Então, como que a gente faz, qual é essa abordagem para as adolescentes em relação ao diagnóstico? Legal, legal. A pergunta é super prática, objetiva. Não vou nem dizer que a gente costuma falar caso clínico. Isso não é um caso clínico, né? Isso é a vida como ela é, a vida real. E alegria ver você grávida nesse momento. Eu vou pedir para a Márcia fazer seu comentário, vou pedir para Júlio fazer seu comentário, todos rapidinhos, né? E depois, obviamente, que entra o diagnóstico por imagem. Um dia vai entrar na vida da sua filhota, né? Mas vamos começar, Márcia? Bom, pergunta bastante pertinente. Eu vou dar um conselho de mineiro. Endometriose a gente desconfia. Então, o que a gente não pode ter em endometriose é ignorar. Então, o grande problema das mulheres, você sabe muito bem disso, normaliza-se a dor e o sofrimento. A mulher anda de porta em porta, né, de 5 a 7 médicos, 3 a 12 anos até o diagnóstico. Então, essa cultura de normalização da dor, sem avaliação, ela precisa ser quebrada. E isso não é só aqui, tem estudos na França, nos Estados Unidos, mostrando que muitas das meninas têm essa história que você contou. Elas vêm de uma família de dor e de mulheres que aprenderam a conviver e suportar a dor. Então, as meninas já vêm também com a cultura de casa de que eu tenho dor, eu sou mulher, isso é inerente à minha condição, e eu tenho que lidar com isso. Não, e muitas vezes não vai para o tratamento adequado, não encontra pessoas que acreditam nessa dor e não faz a avaliação e o tratamento adequado, vai descobrir isso lá adiante. Então, fazer isso que nós estamos fazendo, de educar, orientar e colocar essa cultura que você vai ensinar a sua filha e vai ajudar as mulheres ao seu redor também a ensinarem que não é normal ter dor e que é preciso avaliação e há tratamento e há condições de se conseguir uma boa qualidade de vida. Doutora Susan, se eu tivesse uma filha com 12 anos, 13 anos, 14 anos, com muita cólica, já fiz de tudo, já dei anti-inflamatório, coisa e tal, você teria um protocolo de ressonância específico para adolescentes com cólica demais? Então, é incrível, né? Porque a gente aprende da endometriose que a gente vê na pessoa, no adulto, a gente aprende a ver agora quando está no comecinho. Então, a ressonância, apesar de eu não fazer com aquele protocolo todo, com um preparo intestinal, com gel na vagina e no reto, porque a gente sabe que o que eu vou procurar é muito localizado, é muito pequenininho, eu posso fazer uma ressonância simples e ela vai me mostrar se já tem alguma coisinha do lado do colo uterino, se o uterossacro está espessado. Então, a gente já pode responder, né, para o Paulo, que vai estar tratando dessa menininha, se tem ou não algum indício de comecinho de endometriose. Então, a ressonância ela pode ser usada para isso, sim. Ela não só pode, como deve. Vai abreviar muito. Lembrando as mamães e papais que estão com a gente aqui hoje, que a ressonância não usa nenhum tipo de aparelho ou dispositivo por via vaginal. Então, se a menina ainda é virgem, não teve sua vida sexual, ela pode fazer a ressonância e não poderia fazer ultrassom com preparo nessa situação. Então, uma
grande saída. Mas eu quero falar com o doutor Júlio. Júlio, volta aí comigo. Esta menina, vamos falar, 13 anos, cólica, não responde anti-inflamatório, né? Já fizemos mudança alimentar, já fizemos fisioterapia, atividade física, e ela continua com muita dor. Eu devo entrar com uma pílula anticoncepcional para ela? Paulo, perfeita pergunta, né? Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Sim, a paciente mesmo jovem, ela pode entrar com um tratamento hormonal. O que a gente preconiza é que a paciente jovem, muito jovem, a gente evite os progestagênios isolados, né? Porque essa menina ainda está amadurecendo o eixo endócrino nela, né? A questão da puberdade dela. Então, a gente evita os progestagênios isolados e tem a tendência a preferir, nessa situação, os anticoncepcionais orais combinados e de média ou de maior concentração, né? De 20 ou de 30 microgramas, né? De etilenoestradiol, para não induzir nessa menina um hipoestrogenismo que eventualmente pode atrapalhar a maturação do eixo dela e pode ter uma repercussão a longo prazo lá em termos de massa óssea, isso tudo. Então, em geral, a gente preconiza a utilização dos anticoncepcionais combinados. E pode sim utilizar, não tem problema nenhum de você utilizar, já é seguro, tem sua segurança bem documentada na literatura, o uso prolongado, e mesmo em pacientes jovens dos anticoncepcionais. Eu só queria reforçar duas coisas que a Márcia falou. Ela foi perfeita. Eu digo para as minhas pacientes duas coisas. Tem duas coisas que eu chamo de sinal de alerta para adolescente. Primeiro, é a cólica insuportável, aquela que faz faltar da escola, que tem que tomar medicação na veia. É um sinal de alerta. Tá? Pode ser até que nem seja uma dismenorreia, uma cólica da menstruação secundária à endometriose, mas tem que ser um sinal de alerta. E aquela que falha. Eu inicio o tratamento clínico, dou hormônio, dou anticoncepcional, anti-inflamatório, dou analgésico e mesmo assim a dor não melhora. Essa também é um sinal de alerta que eu preciso estar atento nessa paciente, porque ela eventualmente pode ter uma endometriose. Maravilha, Júlio. Vamos continuar nosso giro por aí. Chegamos em São Paulo. Perguntas daqui? Meninas, alguma pergunta? Ou se não tiver, eu vou seguir para Santos de novo. Então tá bom. Já perguntaram demais aqui? Fábio Ramalho, em Santos, voltamos aí com você, viu? Deu tempo de voltar. Andréia, ela vai querer abusar um pouco de mais uma pergunta para o Júlio. Obrigado, Olá, Fábio. Boa tarde. Doutor Júlio, para nós tentantes que somos portadoras de endometriose, a fertilização com óvulo doado é viável? A possibilidade de uma gestação positiva é maior? Como que funciona? É viável sim, é uma realidade, né? Óbvio que a gente sempre tenta a gestação com óvulo próprio, se a paciente tem uma boa reserva, mas se ela tem um comprometimento, tem uma baixa reserva, ou eventualmente já teve que fazer a cirurgia no ovário, já tirou parte do ovário, e já tentou com óvulo próprio e não conseguiu, ou não tem óvulo próprio, a ovodoação ela é uma realidade, é possível, né? E tem um estudo, eu morei parte da minha vida profissional na Espanha, né? E tem um estudo antigo do pessoal lá da Espanha, onde eu fiquei, onde eu trabalhei, que demonstrou claramente que a paciente, quando você usa óvulo doado de paciente que não tem endometriose, parece que as chances de gravidez dessa paciente até são maiores do que quando ela usa óvulo próprio. Né? Por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, a qualidade do óvulo da paciente com endometriose parece não ser a mesma da paciente que não tem endometriose. Tá? Então, é uma realidade e ela pode ser utilizada sim no centro de reprodução assistida. A gente utiliza essa técnica, essa ferramenta de uma forma bastante eficaz. Pessoal, só lembrando, deixa eu falar para a câmera aqui, só lembrando para todos vocês que hoje no fim da tarde, a última sessão lá pelas 4h30, 5 horas, vai ser uma sessão só de tire suas dúvidas, tá? Então, nesse giro que ficar faltando, vocês podem guardar, que a gente vai ter mais uma meia hora, 40 minutos no fim do dia, só para tirar as dúvidas. E agora o meu pedido de desculpas a todos que estão em Aparecida de Goiânia. Por favor, Sheila, Jean-Pierre, Frederico, eu me confundi no mapa do Brasil.
Obrigado, Paulo. O pessoal está querendo te enviar uma remessa de piqui para ver se você não esquece da gente aqui em Aparecida, viu? Manda que piqui é bom. Sou Maristela, portadora de endometriose e adenomiose. Eu quero saber sobre o hormônio. Quem escolhe? Eu posso escolher e os efeitos colaterais? Vamos fazer a nossa rodada de novo com os dois ginecologistas que estão na mesa, né? Márcia, o hormônio, quem escolhe, como é isso? E depois Júlio. Muito boa pergunta. Você viu que eu terminei minha aula com uma questão chamada individualização do tratamento, que cada indivíduo é único, e isso vale para o tratamento. O que você senta junto com o seu médico para conversar é quais que são as opções disponíveis, existe alguma contraindicação absoluta, e aí para hormônio em geral, tive trombose, câncer de mama ou qualquer câncer hormônio dependente, um problema hepático grave. Fora isso, não existem grandes contraindicações. Quais que são os efeitos colaterais esperados? A maioria dos hormônios tem um efeito chato, que é um sangramento não programado, que costuma desaparecer com o primeiro ano de uso. Você tem dificuldade de lembrar de tomar todos os dias ou não? Você aceita usar um dispositivo, um implante subcutâneo ou um DIU? Então, tudo isso vai ser conversado. Qual que é a sua idade? Qual que é a sua perspectiva de engravidar? Já fez, por acaso, a avaliação da sua reserva ovariana? Lembrando que nenhum tratamento hormonal compromete a sua reserva ovariana, tá, gente? O que vai comprometer é se você passa longos anos usando medicamento e adiando a maternidade. Então, essa conversa, ela deve ser feita, a gente coloca todas as cartas na mesa e toma-se uma decisão compartilhada. Começou a usar o método, não me adaptei, não consigo utilizar, vamos reavaliar, podemos pensar em trocar? Sim. Então, a gente vai tateando essa medicação e vendo como que está a sua qualidade de vida, porque qual que é o foco? É o alívio da dor, mas também é uma qualidade de vida compatível. Você vai ficar absolutamente 100% sem dor? Não, eu costumo falar para os meus pacientes, você não tem medicação que vai fazer você acordar todos os dias ao som de violinos de Vivaldi, mas é possível trabalhar com a qualidade de vida. Então, a gente trabalha as outras questões, mas usar as medicações hormonais a longo prazo é seguro. Não tem nenhuma delas que seja mais eficaz para a endometriose do que a outra. Se eu estou trabalhando alívio da dor, todas elas vão ter eficácia semelhante. Qual que é a melhor que eu vou para você? É aquela que você consegue usar a longo prazo e que seja compatível com a sua qualidade de vida. Maravilha, Márcia, obrigado, muito obrigado. Eu tinha passado para o São Paulo e falaram que não tinha pergunta, mas, na verdade, tem uma pergunta de São Paulo. Então, nós vamos, antes de sair para o Rio de Janeiro, nós vamos passar para o São Paulo. Então, a pergunta é para a doutora Ana Luísa. Qual é o sinal que norteia vocês, enquanto médicos, a detectar qual é o exame, qual é o ultrassom específico, né? Se é o ultrassom ou se é a ressonância. Qual é o sinal, qual é o sintoma que a paciente tem que direciona vocês a pedir esse exame? Ou melhor, esse ultrassom, né? Obrigada pela pergunta, excelente essa. Essa é bem específica. Na verdade, via de regra, quando a gente precisa definir se o paciente tem ou não tem lesão intestinal, a gente fica mais seguro quando tem o acesso ao ultrassom com preparo para o mapeamento. Existe algum sintoma que diga que aquela paciente tem com certeza doença intestinal e que na ausência desse sintoma exclua? Infelizmente não. Então eu posso ter dor para evacuar, mesmo se a endometriose ainda não estiver nem aderida, estiver só pertinho do intestino. Eu posso ter sangue nas fezes até, mesmo se a endometriose ainda não estiver no intestino. Então, não é o sintoma único que define, mas o conjunto de sintomas e, especificamente, aquela questão do sítio onde a endometriose pode estar. Por exemplo, eu tenho dor
ou tosse, ou falta de ar, ou dor no ombro direito, que são, daí sim, sintomas que me sugerem muito a presença da doença no diafragma. Eu vou para a ressonância, que é o melhor método para diafragma. Eu tenho no toque, que é mais importante talvez até do que o sintoma, eu senti que o reto está pinçado, está aderido, eu já vou logo direto para o ultrassom. Isso, levando em consideração que na cidade eu tenho os profissionais que tenham experiência tanto no ultrassom como na ressonância que a gente possa escolher, que é, por exemplo, uma realidade aqui em São Paulo, mas não é uma realidade no país inteiro. Se eu não tiver, eu tiver o melhor profissional, mais experiente, eu vou ficar com ele naquele método que tenha mesmo. Mas eu acho que é um conjunto. Muito obrigado, doutora Ana. Bem respondido, bem esclarecido. Vamos para o Rio de Janeiro agora, sim. Doutor Marco Aurélio, se estiver com a gente. Temos mais alguma pergunta daí da plateia, da equipe que está por aí, Marco? Oi, Paulo, tudo bem? Na verdade, teve uma pergunta que a gente discutiu em relação à dúvida se entre o Mirena e o uso de hormônios sistêmicos, se teria algum racional para usar um ou outro, a depender da localização da endometriose, por exemplo, já que o Mirena, teoricamente, dá menos efeitos colaterais, por ser mais local, mas se teria alguns casos em que não seria apropriado e seria melhor um hormônio sistêmico. Então, acho que vale aí. A pergunta é super oportuna, Marco, porque essa pergunta atende também perguntas feitas no chat, né? Uma das perguntas, eu não me lembro quem fez, mas ela vai lembrar agora, era quais os efeitos do tratamento hormonal. Algumas das afirmativas no chat falavam que o hormônio não serve para nada, eu não tomo hormônio. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de dizer que o hormônio é bom para controlar a dor, não é um tratamento da doença em si. E isso foi discutido um pouquinho no chat, e eu gostaria, então, que Júlio e Márcia respondessem esses dois temas, né? Esta questão do Mirena ou progesterona oral ou progesterona por outra via, e a questão dos efeitos colaterais do tratamento hormonal. Então, vou começar com o Júlio agora. Obrigado, Paulo. Acho que esse é muito importante da gente frisar aqui, de que, como você já disse, o tratamento clínico, quer dizer, que a gente eventualmente chama de controle clínico dos sintomas, né? É isso que a gente visa com o tratamento hormonal, controlar os sintomas que, na grande maioria das vezes, sintomas de dor que a paciente tem. Esse é o objetivo principal do tratamento clínico, né? De dar hormônio, de dar analgésico, melhorar a qualidade de vida, melhorar a dor da paciente. Então, a gente não tá focado em melhorar ou fazer a doença regredir ou desaparecer. Não é isso que a gente espera, nem é isso que a gente vai encontrar na paciente em tratamento clínico. Agora, efeitos adversos podem vir? Sim, inerentes a qualquer uso do anticoncepcional que as pacientes têm. A Márcia citou um deles, sangramento desfavorável, sangramento onde a paciente não controla. E é um dos efeitos adversos que, eventualmente, a gente pode encontrar na paciente em uso do tratamento hormonal. Eu queria só frisar para ela que disse que o tratamento hormonal não serve para nada, tudo, que a gente tem duas situações. Primeiro, o tratamento clínico, ele não é 100% eficaz. Realmente, a gente tem uma porcentagem de 30% a 35% que não respondem ao tratamento clínico, e nessa situação a cirurgia está bem indicada, que é a falha do tratamento clínico. Só que a gente precisa tomar cuidado com a falha, em chamar de falha de tratamento clínico, quando a gente não está tratando adequadamente a paciente. Por quê? Porque muitas vezes não é só a endometriose que está dando dor na paciente. Muitas vezes ela está associada a uma constipação crônica, uma síndrome da bexiga dolorosa, ela tem uma síndrome miofascial, ela tem uma tonicidade da musculatura do assoalho pélvico aumentada, e a gente só dá o hormônio pensando que tratar a doença endometriose com hormônio vai resolver o problema da vida dela. Então, a gente precisa investigar adequadamente a paciente, tratar a paciente como um todo, né, com fisioterapia, com nutrição, com psicóloga. E quando eu ofereci todo esse tratamento para a paciente e ela falhou, ela continua com dor, aí nada mais correto do que indicar a cirurgia e operar essa paciente para melhorar e dar qualidade de vida para a nossa paciente. Então, eu queria chamar a atenção para isso. O tratamento clínico não é 100% eficaz, e
para chamar de falha de tratamento clínico, a gente precisa ter segurança de que a gente está tratando adequadamente essa paciente. Maravilhoso, Júlio, obrigado. E agora eu queria ouvir da Márcia um pouco, então, daquela pergunta de quais os efeitos colaterais do tratamento hormonal. Divide aí entre progesterona oral e DIU, talvez. Na verdade, assim, isso é bastante pertinente, isso deve ser discutido na hora que você prescreve o tratamento. Usando o progesterona, o principal efeito que nós vamos ter é o sangramento desfavorável, que isso vai incomodar muitas mulheres, principalmente nos primeiros 6 meses. E isso precisa de orientação e de avaliação, quer dizer, a avaliação do colo do útero está ok, não tem nenhum outro motivo, o método está sendo usado de maneira adequada, né? O DIU, o Mirena, surge uma dúvida, porque ele não vai bloquear a ovulação 100%, então, eventualmente, você vai fazer uma ultrassonografia, vai aparecer um cistozinho lá. Tem gente que fica preocupada, será que não está funcionando? Ele está deixando eu ovular, então o hormônio está funcionando e ele não vai funcionar? Não é o que os estudos mostram, né? Às vezes a gente pega paciente, então alguém prescreve um outro hormônio junto com o Mirena e começa a ter outros efeitos colaterais. Então é preciso focar no uso esperado da medicação, no alívio, que não é 100%, que não é imediato, pensar que algumas mulheres, por exemplo, com o uso de alguns tipos de progestágeno, vão ter uma sensibilidade periférica maior, então vão ter, às vezes, oleosidade da pele, às vezes tem acne, tem espinhas, tem algumas que falam que tem queda de cabelo, então a gente vai tentar avaliar os efeitos à medida que eles surgem. Sangramento que muda de padrão, né, ou uma dor que muda de padrão, precisa de reavaliação. Então, a gente eu faço um combinado com as minhas pacientes. O que nós vamos esperar nos próximos 3 meses, quais que são as medidas, implemento as outras medidas que o Júlio já falou, né, de dieta, de atividade física, de fisioterapia, precisa de aderir a essas medidas e reavalio em 3 meses. Às vezes a gente não tem mudanças, né? Às vezes o nível de dor da mulher era 9, aí ela volta dali a 3 meses com todas as medidas, ela está com um 6 que é tolerável naquele momento e a gente pode, às vezes, progredir, mas não tem uma receita de bolo que vai resolver para todas elas. A gente precisa de conversar. Eventualmente, não tolerou o método, a gente pode fazer uma mudança. Quer dizer, mudanças antes de 3 a 6 meses não deveriam ser implementadas, porque a gente tem aquele período de adaptação, de melhora, de controle do sangramento, que às vezes você vai voltar na estaca zero. Muito obrigado, doutora Márcia. Acho que conseguimos responder bem as perguntas do Rio de Janeiro. Antes de pular para Salvador, só lembrando que nós faremos uma pequena pausa de almoço, da 1 às 2 da tarde, das 13 às 14 horas, e às 14 em ponto a gente começa com a programação da tarde, que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouco. Antes do fim da sessão eu apresento. Só queria avisar que a gente vai ter essa pequena pausa. Vamos para Salvador, doutor Carlos Lino. Olá, Paulo. Mais uma pergunta aqui de Salvador, Mônica. Bom dia a todos. Eu sou portadora de endometriose e adenomiose. Já fiz tratamento com anel, já fiz o Zoladex, já tive uma gestação que ocorreu um aborto espontâneo, enfim, eu uso o medicamento para estar bloqueada, mas a minha pergunta é, sabendo que a doença é individualizada e ocorrendo talvez essa falha terapêutica, é possível que o organismo esteja produzindo de forma desordenada esse estrogênio e ocasionando demais essa dor? Só lembra para a gente qual o bloqueio que você está tendo hoje para facilitar a resposta. É o Dionigest. Perfeito. Com esse histórico, Márcia, você quer começar respondendo? Que, na verdade, assim, a relação entre o que provoca dor na endometriose não tem uma relação direta só com uma questão hormonal. Como nós já falamos, existem vários mecanismos que estão associados à dor na endometriose. E a outra coisa é que quem tem dor de longo prazo tem um fenômeno que a gente chama de sensibilização central. Então, o centro da dor é como se ele ficasse mais fácil de estimulá-lo no longo prazo. Então, antes da gente achar que existe um problema hormonal e que, de alguma forma, o seu organismo está produzindo um estrogênio a mais,
e que está mantendo a dor, a gente precisa avaliar essas outras questões. Tem uma outra questão que é do implante da endometriose, isso é uma coisa que eu estudei no meu doutorado, quer dizer, o implantezinho lá de endometriose, ele é um pouco danado, então ele tem uma certa inteligência e ele se imune de enzimas e de fatores para manter ali naquele nichozinho dele o estrogênio dele aumentado, mesmo se eu tiver carência no organismo. Então, às vezes, ele não expressa uma enzima que ia metabolizar e inativar o estrogênio. É uma das coisas. Então, o implantezinho de endometriose tem algumas aberrações. A gente não tem uma medicação única que vá bloquear isso. Eu posso ter presença de implantes que estão próximas, por exemplo, de nervos pélvicos, eu posso ter produção dos próprios implantes de citocinas inflamatórias que vão produzir dor. Então, não é uma coisa única e específica, e porque o seu organismo produz um pouco mais. Por exemplo, quem está com o índice de massa corporal mais aumentado, está acima do peso, está obeso, vai ter uma fonte periférica de produção de estrogênio. Não necessariamente isso vai bloquear absolutamente a resposta ao tratamento. Então, é muito interessante isso, né? Deixar bem claro que não é porque está bloqueada que eu tenho a certeza que não tem estrogênio circulando. O foco pode estar produzindo estrogênio por outros mecanismos, o foco de endometriose, e daí vem a sua sintomatologia, como Márcia já nos falou. Acho que foi bem esclarecido, né? Se você ainda quiser algum complemento, pode falar, senão a gente já pula para a Fortaleza. Não, respondido, gratidão. Nós que agradecemos a sua pergunta, a sua presença, e vamos seguir que tem muita coisa para vir. Sidney, com você agora. Vamos lá, Paulo. Agora a Liana Herculano vai fazer uma pergunta também. Boa tarde, gente. Sobre a recidiva da doença, principalmente quando ela ocorre pouco tempo depois da cirurgia. Essa é uma pergunta que eu recebo muito no nosso grupo de apoio das nossas pacientes. Eu queria que você explicasse para elas como é que acontece essa recidiva, principalmente no curto tempo, logo após a cirurgia. Tá bom, maravilhosa pergunta, Eliana. E vai me dar chance para dividir em 2 grupos de resposta, tá? Como os ginecologistas têm falado mais sobre os aspectos dos hormônios, eu vou deixar eles para responderem depois e vou passar pelas 2 radiologistas que estão aqui para nos falarem um pouquinho sobre as imagens da recidiva, né? Como é que eu sei que é recidiva, que não é só cicatriz de uma cirurgia prévia? Porque esse é um ponto, né? Às vezes a gente acha que é recidiva e não é, cicatriz da cirurgia anterior. Então, começamos com Susan e depois com Ana, para falar um pouquinho, como você diferencia recidiva de doença em atividade? Então, essa é uma questão extremamente importante, porque para vocês que acompanham a endometriose, a gente tem essa função de acompanhar, isso é um assunto bastante interessante. Então, o que a gente aprendeu? Que a endometriose, quando ela está em atividade, ela é mais redondinha, ela tem um sinal diferente, ela é um pouco mais branca, e eu costumo chamar, é uma nuvem. Quando ela é uma cicatriz, e uma cicatriz cirúrgica, ela fica que nem uma estrela preta, espiculadinha. Então, quando a gente está olhando o exame, a gente consegue ver se aquela endometriose está mais redondinha, tem um sinal diferente, ou se ela é aquela estrelinha. Mas o melhor de tudo é poder acompanhar exatamente o mesmo exame, a mesma imagem, o mesmo protocolo e poder olhar. Era uma cicatriz, era uma estrelinha, está crescendo e está mudando esse sinal, está virando uma nuvenzinha. Então, isso é um sinal o mais definitivo e o melhor método é a ressonância magnética para fazer esse acompanhamento. Doutora Ana Luísa. Essa pergunta de todo dia para a gente, né? Dá uma olhada, é doença ou é fibrose? A verdade, nua e crua, gente, muitos, vocês já perceberam, eu sou bem direta. Cirurgia bem feita, de endometriose profunda, não tem recidiva rápida, na minha experiência. Vamos dizer que é muito raro ter, né? Para a gente ser bem correto. Assim, rápida, vamos dizer, 1 ano,
um ano de pós-operatório, é bem difícil a gente ver, bem difícil mesmo. Como é que a gente tem certeza absoluta? A gente conhece como é que a imagem da fibrose aparece, a gente já tem esse tempo de estrada para poder ver, falar, isso aqui, e é bem repetitivo. Quando opera bonitinho, a gente sabe onde está, a gente sabe como é que ela se apresenta, então dá uma segurança muito grande. Se eu mesmo, a pessoa mesmo, tiver feito o exame pré-operatório, então, maravilhoso, você tem certeza. Era uma lesão assim, está assado, exatamente a expectativa que eu tenho do que é uma cirurgia completa. Dá para dizer. A persistência da doença é mais comum do que a recidiva rápida, no pós-operatório imediato. Essa é uma experiência que eu tenho e que eu acho que a literatura também mostra isso para a gente. Como é que eu consigo ver o que é doença e o que não é doença? Comparando com o exame pré-operatório e vendo se tem cisto, se é lesão ativa, etc. Diferente, isso que eu estou falando vale para endometriose profunda, diferente de ovário. Ovário, a gente vê, sim, com mais frequência, o retorno dos endometriomas, principalmente naquelas pacientes que estão ovulando, que não estão com bloqueio de ovulação. Então, aí sim, a gente vê com alguma frequência o retorno dos endometriomas, que tem aquela imagem clássica, típica no ultrassom, e não dá muita dúvida. Da endometriose profunda, num curto prazo, pós-cirurgia completa, a recidiva é muito rara. Na maioria das vezes, a gente vê persistência, infelizmente, de doença. Maravilhoso, obrigado pelo esclarecimento, Ana. E agora a gente vai ver o outro lado, né? Por que uma doença pode recidivar após o tratamento cirúrgico? Também no chat, pela manhã, perguntava exatamente isso. E um conceito que para nós é tão clássico, né? Cirurgia de excisão ou cirurgia de coagulação. Para nós, especialistas em endometriose, não existe mais cirurgia de coagulação, isso é coisa do passado, né? Toda cirurgia de endometriose é de excisão, desde o ano 2000 para cá que a cirurgia deve ser de excisão, né? Mas mesmo na excisão pode ocorrer de ter recidiva. Doutor Júlio quer nos ajudar nessa resposta? Fala, Ana. Posso fazer um complemento de 5 claro, segundos? Por favor. Antes de novo, o radiologista tem que estar de mãozinha dada com o cirurgião. Por quê? A gente sabe que tem casos gravíssimos de endometriose, casos que a endometriose será de difícil ressecção e que muitas vezes, por estar em um local muito crítico, por exemplo, o acometimento de alguns nervos, que se tirar a doença vai dar uma lesão pior para a paciente, de lesar aquele nervo, e é preciso deixar um pouco de doença lá, o cirurgião nos avisa. O cirurgião escreve na receita, ou liga e fala, olha, ficou uma lesão pequenininha, porque era muito perto de nervo, e a gente vai aí acompanhar aquele caso. Então, tem que estar integrado. O cirurgião tem que dar a informação para a gente e a gente tem que ver exatamente. Eu digo sempre assim, né? A gente não trata a imagem, a gente trata a paciente. Então, a paciente, o que tem ali dentro, o cirurgião sabe e a gente tem que ver igual, não pode ter discrepância. Maravilha. Júlio, e então, por que pode acontecer a recidiva, seja rápida, seja mais tardia? Perfeito, Paulo. Na verdade, por que existe recidiva? E ela existe, a recidiva existe, está documentada nos maiores centros de especialidade de atendimento à endometriose no mundo inteiro. Todos nós temos taxas de recidiva. Geralmente, elas são mais a longo prazo, 5 anos, 3 anos, segmento. Realmente, a recidiva precoce, ela é, na grande maioria das vezes, uma persistência da doença, né, que acabou ficando na cirurgia, porque muitas vezes você não consegue identificar adequadamente no intraoperatório pequenas lesões, né? Então, eventualmente, pode ter ficado e isso pode ser persistência da doença. Agora, por que a gente tem recorrência? Porque é uma doença geneticamente e imunologicamente induzida. Quando eu trato cirurgicamente ou como tratamento clínico ou cirúrgico, o que eu estou tratando é a lesão que está ali. Eu estou tirando aquela lesão de endometriose que já existe. Mas o que fez a paciente desenvolver a doença, que é geneticamente induzida, imunologicamente induzida, eu não estou trabalhando. Nós só vamos ter essa cura definitiva da doença quando a gente tiver disponível a terapia gênica, em que a gente vai poder entrar e identificar, olha, são esses os genes envolvidos na patogenia da doença e eu vou modificar esses genes e aí a doença vai acabar. Mas isso está longe da realidade. A gente não existe isso essa realidade ainda, né? Então, tem recidiva? Tem recidiva. E por que tem recidiva? Tem recidiva porque é uma doença
genética e imunológica. E isso eu não tô tirando esses fatores da paciente quando eu opero a paciente. Então, a depender de situações ambientais, de situações externas, essa recidiva pode ser mais precoce, mais tardia, ou eventualmente até nem existir. A gente tem pacientes que operam e que tratam clinicamente que nunca mais venham a ter sintoma nem recidiva de doença no exame. E a gente tem pacientes que, depois de 5 anos, têm recidiva. Tem um trabalho que é uma compilação dos dados europeus, né, de grandes centros europeus, que mostra a recidiva de sintoma em até 50% depois de 5 anos e recidiva de lesão em até 20% após 5 anos. Todas tratadas em centros de especialidade. Então, recidiva vai acontecer? Muito provavelmente. Em 100% dos casos? Não. A maior parte das pacientes não vai ter recidiva, mas ter recidiva não significa que ela foi operada inadequadamente, nem de que ela tem uma doença mais grave ou não. É simplesmente uma questão genética e imunológica que faz ela ter a doença. Maravilha. Já vou passar para a Susan, mas eu queria só fazer uma afirmativa. Nós seguimos um grupo de mulheres com endometriose tratadas cirurgicamente na Santa Casa de São Paulo, aqui. Foram mais de 40 mulheres. E acompanhamos por 4 anos, né? Um altíssimo, todas com endometriose profunda e intestinal, operadas por endometriose intestinal. E nesses 4 anos, nós tivemos só 10% de recidiva dos sintomas. E tivemos que operar menos do que 5% dessas pacientes. Ou seja, a cirurgia completa, o planejamento cirúrgico interfere muito nesta possibilidade ou não de recidiva da doença. Susan, um comentário. 2 minutos e é uma mensagem na realidade. A gente está falando aqui de um mundo ideal, daquela paciente que tem um médico, que tem o seu radiologista na bolsa, que tem toda a sua equipe e que pode fazer esse acompanhamento direto. Mas essa não é a realidade que a gente tem. A gente tem uma realidade onde um paciente trata com uma equipe, faz exame com outra, mudou de cidade, mudou de plano de convênio, mudou de SUS. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que o bom radiologista, o bom médico, e aí é um pedido de nós radiologistas, quando vocês trouxerem a história, deem ela absolutamente completa. A gente pede para vocês responderem um monte de coisas. Quanto mais vocês responderem, mais fácil a gente vai entender. E eu ainda sou muito chata e ensino todos os meus alunos. Não achou suficiente? Liga para o paciente, pede, você tem o laudo da sua cirurgia? Você tem o anátomo patológico? Porque é uma maneira da gente poder identificar o que aconteceu, onde tinha e se sobrou ou se cresceu. Então, por favor, não se preocupem, tragam tudo que vocês tiverem. Sempre vai ajudar o médico radiologista. Maravilhoso, linda mensagem, né? A gente não pode querer esconder dado, tem que realmente ser transparente e escrever aquilo que a gente acha que deve ter. Gente, vamos continuar a nossa viagem e agora nós vamos para Manaus. Vamos para Manaus. Alô, professor Paulo. A Márcia tem uma pergunta aqui para fazer. Olá, bom dia. A minha pergunta é a seguinte: para uma paciente que já realizou cirurgia e tem o desejo de engravidar, né? Quais são as etapas? Qual é o primeiro passo? O que ela precisa fazer para a restauração dessa fertilidade? E qual é a idade que ela precisa começar a se preocupar com essa diminuição de reserva ovariana, que fica mais difícil assim para engravidar? Perfeito. Vamos começar com a doutora Márcia. Paciente infértil, operou, quer engravidar, o que ela deve fazer? E depois o doutor Júlio vai nos responder a partir de quando ele indicaria algum procedimento relacionado à reserva ovariana ou à criopreservação. Um minuto, seu microfone. Pronto. A primeira coisa é assim, qual que é a idade dela? Tentou engravidar e não conseguiu, durante quanto tempo? Como que está? Se ela foi operada, como é que estava o estado das trompas dela? Tinha ou não tinha lesão ovariana? O endometrioma que foi ou não operado? E o espermograma.
porque aí a gente define fatores de bom ou mau prognóstico. Nem toda mulher que tem endometriose é infértil, mas entre as inférteis, até 50% pode ter endometriose. O Júlio falou que a endometriose pode ter inúmeros tentáculos aí e atrapalhar a vida do espermatozoide, bloquear a trompa, produzir substância que altera a implantação, comprometer a qualidade do óvulo. Não tem nenhum tratamento específico para isso. Em geral, para quem o nosso critério é quem tem endometriose e infertilidade, fez cirurgia, tem menos de 35 anos, tem reserva ovariana boa, a trompa está ótima, o espermograma está bom, às vezes a gente tenta espontaneamente, não costuma mais do que 6 meses no pós-operatório, porque o número maior de gestações vão ocorrer nesse período e depois você já começa a reduzir. Isso são os dados que nós temos, é a dissertação de mestrado de uma das alunas minhas, tem outros trabalhos comprovando isso. Agora, tem mais de 35 anos, a trompa não estava boa, tem fator masculino associado, 30% tem um espermograma, né, alterado, tem outros fatores de infertilidade, a trompa não está boa, reserva ovariana comprometida, aí ela vai ter que ser encaminhada para um tratamento, alguma técnica de reprodução assistida, provavelmente fertilização in vitro. Bom, Márcia, e nesse cenário, Júlio, em que momento a criopreservação estaria indicada para essa paciente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Márcia? Quando indicar criopreservação? Isso ainda é bastante controverso, tá? A gente tem um statement position da Febrasgo, né, a respeito disso, né, um posicionamento da Febrasgo a respeito disso, né, da CNE de endometriose, de que a gente tem que individualizar o caso. Não tem situação, não tem receita de bolo. Tem paciente que com 30 anos, eventualmente, por outras situações, além da endometriose, teriam indicação de fazer já congelamento de óvulo ou congelamento de embrião, e tem pacientes que, às vezes, com 35, essa indicação vem. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Temos que individualizar o caso, levando em consideração tudo isso que a Márcia falou. A idade dela, como é que é o ciclo ovulatório dela, como é que está a reserva ovariana dela, a contagem de folículos antrais dela já está adequada, ainda está boa ou está diminuída, o MH está diminuído ou está aumentado. Então, a gente precisa identificar a reserva ovariana, a idade da paciente, como é que é o ciclo ovulatório, qual é o desejo, se tem outras situações de infertilidade que já estão indicando que ela vai ter que fazer uma fertilização assistida de qualquer maneira. Então, isso não tem uma receita de bolo. Em geral, né, a gente tem oferecido, a gente chama isso de social, aquela pessoa que quer congelar, né, independente de ter uma doença ou não, a gente tem oferecido isso após os 30 ou, eventualmente, 35 anos, né? Antes disso, eu acho desnecessário para aquela paciente que não tem doença, mas que não tem desejo reprodutivo agora e quer preservar o óvulo, porque quando quiser engravidar, ela tem um óvulo congelado. A paciente com endometriose, obviamente, isso tem que um a mais, né? Que a gente precisa levar em consideração. Então, não dá para postergar muito essa idade. Mas, infelizmente, a gente não tem receita de bolo, não. Tem que ver a reserva ovariana, levar em consideração a idade, outras situações que levam à infertilidade, e aí indicar ou não o congelamento de óvulo. Muito obrigado, Júlio. Acho que ficou bem claro o tema. Nós já estamos em cima do horário, quase na hora de encerrar, mas eu tenho que ganhar meu presente, eu tenho que coletar meu saco de piqui, então eu vou passar por onde? Por Aparecida de Goiás. Vamos lá? Jean, é dívida, hein? Faz favor. Sheila, eu quero meu piqui, hein? Boa tarde. A minha pergunta é, por que o uso de hormônios afeta o libido da mulher e o que pode ser feito para melhorar essa questão? Opa, essa daí foi boa, gostei, mudamos a pegada. Márcia, você quer responder isso para a gente? Respondo, né? Primeira coisa, gente, todo mundo sabe, libido de mulher não é uma coisa simples, é complexa. Se dependesse só de um único hormônio, era fácil a gente... E se a gente soubesse qual hormônio que era esse, né? Era uma pergunta de uns $100 milhões, né, Júlio?
Então, não é bem assim. O que a gente sabe é que existem questões físicas e psíquicas, que os hormônios têm uma atuação importante, têm receptor cerebral, ou seja, eles atuam no cérebro, que há uma queixa das mulheres de redução da libido quando começa o hormônio, está lá, ela vai lá ler na bula, e isso aí está comprovando, mas o que eu converso com as mulheres é longos anos de dor, algumas com dor durante a relação sexual, né? Após 2 anos de convivência no relacionamento, a libido espontânea feminina também, ela dá uma reduzida importante, então a gente tem que olhar inúmeros fatores, e cirurgias, né? Cirurgias que podem levar a fibrose, presença de implantes no fundo de saco, que às vezes precisam ser removidos, então eu preciso de avaliar todas essas questões, identificar algum ponto que seja possível o tratamento, a remoção de uma lesão. Aqui a gente trabalha muito junto com o pessoal da sexologia, né? Trabalhar esse assoalho pélvico, que às vezes também está comprometido, que tem uma maior contração, e trabalhar também o bem-estar dessa mulher. Então, a gente trabalha inúmeras coisas, e aí é um pouco injusto, é uma situação que é tão complexa como a libido feminina, você colocar a culpa pura e simplesmente no hormônio. Ficou bem claro, bem respondido. Para os pacientes que estão com a gente aqui, faz tardes inteiras de debate só sobre sexualidade humana, sexualidade feminina, discutindo o efeito de hormônio. Então, realmente, não é uma pergunta para se responder de forma fácil e pontual, mas Márcia conseguiu abreviar e dar uma boa explicação para vocês. Eu quero dizer que foi uma alegria passar com vocês aqui essas últimas 2 horas. Gente, foram 2 horas, eu nem percebi o tempo passando, né? Tive que descer um pouquinho ali para baixo para escutar bem o microfone, mas foi uma alegria estar com vocês aqui nessas 2 horas. Muito obrigado, Susan, Ana, Júlio e Márcia, foi muito bom. Acho que nós levamos para a nossa comunidade um conhecimento maravilhoso sobre endometriose, sobre os temas de diagnóstico, sobre os temas de tratamento hormonal e de função ovariana. Tenho certeza que todos que estiveram aqui e em todas as sedes aproveitaram muito, né? E vi que o dedinho do doutor Luciano, que está no chat, não parou de teclar nenhum minuto, é pergunta atrás de pergunta ali, né, Luciano? É muito gostoso ficar no chat. Quem quiser ficar lá à tarde, é divertido, porque a gente está interagindo em tempo real com várias perguntas também. Então, gente, para todos vocês, nas nossas 7 sedes, o nosso muito obrigado, o nosso parabéns, o nosso agradecimento por estarem juntos. Eu tenho a programação da tarde aí para pôr na tela ou ainda não tenho? Então põe para mim na tela, por favor. Só para eu passar para vocês o que vai acontecer depois do almoço. Lembrando então que a gente vai fazer essa pequena pausa aí agora de 1 horinha só, é 1 horinha, vapt-vupt, tá? Comer alguma coisinha, um lanchinho e voltar às 2 horas em ponto. Nós vamos estar aqui começando, né? Para a gente poder seguir a programação e ir até o fim da tarde. E lembrando que a gente encerra no fim da tarde, lá pelas 4h30, por aí, um pouquinho mais, com a sessão de tire suas dúvidas. Então, guardem suas dúvidas. Nós vamos fazer mais uma rodada inteira do país inteiro e no chat, tirando as dúvidas relacionadas às aulas ou não, né? Bom, está aí na tela. Agora à tarde eu vou ter o prazer de passar a coordenação lá para São Luís do Maranhão, onde está o nosso querido amigo, professor João Nogueira. Nogueira vai coordenar a sessão da tarde. E as aulas são essas que estão aí, entendendo os objetivos do tratamento cirúrgico, aquela perguntinha que vocês fizeram, né? Cirurgia de coagulação, cirurgia de excisão, isso que vai ser falado pelo Dr. Mariano Tamura. Depois a Lilian Donati vai falar sobre os aspectos psicológicos relacionados ao diagnóstico, ao apoio ao tratamento da mulher com endometriose. E no chat também perguntavam, mas é só isso? É só hormônio e cirurgia? Não tem mais nada? Tem muita coisa, só que tem muita coisa que você pode fazer por você mesma, né? Dieta, atividade física, tudo isso está diretamente relacionado ao que a mulher portadora de endometriose pode fazer por ela, e a gente vai ver exatamente isso. Dieta antioxidante, se eu acredito ou não, com a Simone Goetz, e depois, quando a fisioterapia auxilia no tratamento da endometriose, com a Renata já está aqui com a gente. Essas aulas eu acho que serão todas presenciais aqui, e o João Nogueira, que está lá em São Luís, vai ser o nosso
coordenador online, tá bom, pessoal? Então, não fujam daqui, vão comer alguma coisinha, 2 horas nós estamos de volta e preparem-se que a tarde vai continuar muito produtiva ainda. Nosso muito obrigado, parabéns a todos os palestrantes, daqui e de fora, e até daqui a pouco. Um abraço.